Pergunta 983. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? Muito interessante essa separação que Kardec está fazendo aqui. Peraí. Morreu, desencarnou, o espírito está na erraticidade. Ora, ele então, já que ele não está mais ligado ao corpo, ele só tem sofrimentos morais, não tem mais sofrimentos materiais. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo pode sofrer materialmente. Aqui ele está falando materialmente no sentido de fisicamente. Por quê? O que é a perturbação espiritual? É um efeito da matéria sobre o espírito. Isto é, o perispírito está se reorganizando, o espírito está se adaptando à nova realidade, seus fluidos estão confusos e isso não traz a ele uma lucidez plena, uma plenitude das suas sensações e das suas percepções. Logo, é um sofrimento material, porque é a influência da matéria sobre o espírito. É exatamente por isso que os espíritos puros não sofrem perturbação ao desencarnar. E quanto mais elevado é o espírito, menor é o período de perturbação. Por quê? Porque seus fluidos são cada vez menos materiais, logo menos perturbação. Então essa perturbação é ainda uma influência da matéria sobre o espírito, que permanece mesmo na erraticidade. Por isso que vemos espíritos ainda sofrendo o rebote dos seus próprios fluidos por sobre ele, fazendo com que ele tenha ilusões, para tenha misturas de desejos, que são pensamentos, com certas influências da matéria que traz lembranças, que são pensamentos, que façam com que ele busque, vamos dizer assim, compensar na matéria. E essas influências são da matéria. Por exemplo, um guloso, ao sentir o cheiro de comida, isso traz a ele um desejo de se alimentar, de sentir aquele prazer material. Um espírito, ele não tem mais o olfato pelo nariz, mas ele percebe as coisas. Perceber as coisas é o quê? O que é perceber as coisas? É você trazer para si um sinal de exterior. Nenhum sinal exterior chega ao espírito que não seja por vias materiais. Então, o fato dele receber essa impressão é influência da matéria. Então, mas e os puros? Os puros percebem o universo por um outro processo que não conhecemos. Então, é um sentido que nos falta, podemos dizer assim. Então, quando ele fala materialmente, aqui a melhor palavra poderia ser fisicamente, porque materialmente ele sofre. Por exemplo, ele está ali pensando no suicídio e não sei o que, ele tem ali, né, os fluidos ali fazendo com que ele veja aquilo. Então isso tudo é material, que tem uma repercussão moral. Preste atenção. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que não mais sofrerá. Nem sempre isso exprime a realidade. Como espírito, está isento das dores físicas. Dependendo, porém, das faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais agudas
e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Então ali ele está falando de física no sentido material, no sentido físico. O mal rico terá que pedir esmola. Aqui ele já está falando da situação da nova encarnação. E se verá abraços com todas as privações oriundas da matéria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa da sua autoridade e trata com desespero e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual. Logo que daqui houverdes saído, compreendê-lo-eis. Então, tem as causas anteriores das aflições, tem as causas atuais das aflições. Então, existem expiações, você tem que repassar por aquilo, aquela prova que você não passou perfeitamente, e tem a questão da prova que você criou agora, Então, são duas coisas diferentes. Tem a prova e tem a expiação. E tem as vicissitudes da vida corporal, que fazem parte do contexto de todos aqueles que estão encarnados. O homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa as expiações desses prazeres efêmeros já nesta mesma vida, mas certamente os expiará noutra existência tão material quanto aquela. Então, isso é interessante, né? Tão material quanto aquela. Por quê? Porque ele não se elevou em relação às vicissitudes da vida corporal. Então ele necessita passar novamente por aquilo até ele conseguir se elevar um pouco. E aí as privações serão de um nível menos material. Se ele se elevar mais, as privações serão de um nível menos material e assim vai. Então, as dores, as decepções que nós passamos aqui já são consequências do uso que nós damos à matéria, né?